Olá, pessoal! Estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre a adição e subtração com números naturais. Vamos lá? Então, vamos lá. A primeira situação, problema. Em uma escola, há 2.936 alunos. Se forem matriculados 235 novos alunos, qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Então, quando você lê um problema como esse, é importante você observar os dados, né? Verificamos aí que temos um total de 2.936 alunos. Então, acrescido desse total, temos 235 novos alunos. Então, nesse problema, nós percebemos que há uma adição, né? Então, 2.936 corresponde à primeira parcela, o total. E o acréscimo, né, da quantidade de novos alunos, o numeral 235, é a segunda parcela. Então, teremos como resultado 3.171. Corresponde ao termo da adição, soma ou total. Observar quando for realizar uma adição o valor posicional de cada algarismo. Então, aí, na casa decimal das unidades, nós temos 6 unidades mais 5 unidades, totalizando 11 unidades. 11 unidades é igual a 10 mais 1. 10 unidades é igual a uma dezena. Então, é elevada, né, a casa decimal da dezena, uma dezena. Então, na casa decimal da dezena, nós temos uma dezena mais 3, totalizando 7 dezenas. Na casa das centenas, nós temos 9 centenas mais 2 centenas, totalizando 11 centenas. 11 centenas é igual a 10 centenas mais uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar. Então, é elevado à casa decimal da unidade de milhar. Uma mais 2 unidades de milhares, totalizamos 3 unidades de milhares. Então, aí a nossa resposta, né, será o total de alunos que essa escola passará a ter, 3.171. Na adição, nós temos as palavras-chave, né? Adicionar, reunir, somar, juntar, acrescentar. Então, veremos mais uma situação, problema. José tinha 500 figurinhas. Ele perdeu 248 figurinhas em uma aposta. Com quantas figurinhas ele ficou? Então, nessa situação, problema, podemos perceber a ideia de uma subtração, né? Porque do total 500, subtraiu, diminuiu, foi retirado 248 figurinhas. Então, 500, né, o total, nós temos aí o termo da subtração, minuendo. Então, desse total, foi retirado 248. É o subtraindo. Então, totalizando, né, restando, né, nessa operação, 252 figurinhas, tá? Podemos, assim como a adição, né, devemos observar a posição que o algarismo ocupa no numeral. Então, nós temos aí 0 tira 8. Né? Nós não podemos tirar 8 unidades do zero. Na dezena, nós temos aí 0 tira 4. Também não podemos tirar 4 unidades de zero. Na centena, nós temos 5 centenas. Então, se tirarmos uma centena,
né, ficaria 4 centenas. E na classe das dezenas, nós teremos 10 dezenas. E das 10 dezenas, retirando uma dezena, restariam 9 dezenas, né? E na classe da unidade, nós ficaremos com 10 unidades. Então, 10 unidades menos 8, restam 2. Na casa decimal das dezenas, 9 dezenas tirando 4, restariam 5 dezenas. E na casa decimal das centenas, 4 centenas tirando 2, restariam 2 centenas. Então, nós temos aí como resposta, né, dessa situação problema, restaram para José 252 figurinhas. Então, assim como a adição, a subtração também tem as palavras-chave. Então, retirar, completar, quanto falta, comparar, quanto a mais, diminuir, subtrair. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês, né, da aula de história, falar sobre da sedentarização aos primeiros povos. Vamos falar sobre a formação dos primeiros povos. Como aconteceu a formação desses primeiros povos? Um dos períodos mais importantes da formação dos primeiros povos está relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Há cerca de 12 mil anos, a atividade agrícola ela provocou mudanças no modo de vida de diversos grupos. E com o passar do tempo, os agrupamentos humanos desenvolveram o próprio modo de vida, né, através do desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais, produção de instrumentos e ferramentas, desenvolveram, né, hábitos e costumes próprios. Então, começaram a aprender através da observação de cada agrupamento a praticar o que aprendiam. Então, primeiramente, esses povos viviam sedentários, eles dependiam diretamente da natureza. E com a ampliação do modo de vida sedentário, houve o crescimento da população e o aumento dos agrupamentos humanos. Então, quanto mais aumentava o número de pessoas em cada agrupamento, mais alimentos eram necessários. E assim o cultivo se expandia. Então, por causa da agricultura, os seres humanos passaram a interferir mais no meio natural, modificando as paisagens. Nós temos aí a imagem da paisagem natural e a paisagem modificada, né? Porque os seres humanos foram, né, se expandindo, né, na agricultura, porque havia necessidade de se alimentar, de até mesmo de sobrevivência, né? Então, com o tempo, esses grupos humanos, esses povos, né, eles partilhavam os mesmos hábitos e costumes. Esses elementos característicos dos diferentes povos, eles foram se transformando em tradições e formando diversas culturas. Nós encerramos mais uma aula da semana, né? Fiquem com Deus, espero ter entendido.